de você se aproximar como nunca de Deus. Tudo bem? Então, você que está nos acompanhando, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós vamos ler uma parábola. Mateus capítulo 22, verso 1. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, verso 1. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outros para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora olha o que diz o versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga graças a Deus. Para você que está me acompanhando, preste bem atenção. Quando esta parábola ela foi contada no sentido de mostrar quem seriam as pessoas que entrariam no reino dos céus. Então, nesta parábola, ou seja, nesta história, a Bíblia relata a história de um homem que havia feito um banquete para uma festa de casamento que seria do seu filho. E ele manda convidar as pessoas, ele manda convidar os seus servos. E esses servos, até então, eles rejeitam o convite para estar na festa de casamento do filho daquele senhor. E aí, depois ele manda outros serem convidados. E a Bíblia diz que essas pessoas, elas aceitam o convite de casamento. E elas, mesmo sem conhecer quem seria a pessoa que ia casar, elas aceitam o convite. E elas decidem participar da festa. E aí, minha amiga e meu amigo, esta parábola, ela representa o quê? Na minha vida e na sua vida. Primeiro, o rei é Deus e o seu filho, Jesus. O banquete é a alegria do reino dos céus, ou seja, da festa. Os que rejeitaram o convite, primeiro, foram Israel, porque quando o Senhor Jesus veio, ele veio na verdade para os seus, ou seja, para o seu povo, para os judeus. E os judeus até então, eles rejeitaram ao Senhor Jesus. Eles não o reconheceram como Senhor e Salvador.
Israel, na verdade, os judeus, tratou com desprezo a mensagem do Evangelho. E tratou depois também até os próprios discípulos que anunciaram a Jesus com desprezo. Então, Deus, pela sua soberania, Ele decide, na verdade, convidar outras pessoas para que participassem dessa festa. Ou seja, que significa o reino dos céus. É quando a porta da salvação, a porta do Evangelho, ela foi aberta para mim e para você. Porque diante dos olhos de Deus, diante dos judeus, nós somos os gentios. Ou seja, até então nós não teríamos direito a entrar no reino dos céus. Mas quando nós, pela fé, tomamos posse da palavra de Deus, do Evangelho, a Bíblia me garante que agora eu me torno salvo. Tem um texto muito interessante aqui em Romanos capítulo 10. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8. Veja só o que está escrito aqui. Diz assim, vamos ler do 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia ou crê jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa e salva ricamente a todos que invocam o seu nome. Amém? Então veja que essa promessa, minha amiga e meu amigo, ela é para todos nós. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz que a salvação chegou até ele. Então, o momento em que nós vivemos, as situações que nós temos passado, as calamidades que têm acontecido, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é na verdade para que as pessoas, elas tenham a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E agora essas pessoas terem a oportunidade de serem salvas. Até então, porque essas pessoas, a maioria da humanidade, havia virado as costas para Deus, haviam abandonado os princípios de Deus, haviam ignorado a palavra de Deus. Mas nesse momento, pela situação que nós passamos, as pessoas agora, elas se importam, elas querem saber tudo sobre os fins dos tempos, se vai acontecer o arrebatamento agora, o que é que está... Ou seja, as pessoas agora, elas começaram a se preocupar, e elas começaram, na verdade, a se importar se seriam ou não salvas. Então, para você entender, minha amiga e meu amigo, a primeira coisa é que para uma pessoa ser salva, ela precisa, na verdade, confessar a Jesus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E a palavra Senhor significa dono. É quando eu abro mão de ser o dono da minha vida, ou seja, de fazer as minhas vontades, e eu passo agora a fazer a vontade de Deus. Eu passo agora a viver a minha vida, não mais como antes, mas a viver uma vida conforme a palavra de Deus, ela me orienta, ela me ensina. Ou seja, eu vou passar por uma profunda transformação, e essa transformação, ela é de dentro para fora. Ela começa pelo coração, ela passa pela mente, depois chega até os olhos, depois chega até no que eu falo, e ela muda completamente o meu comportamento, ou seja, as minhas atitudes. Mas veja e escute por gentileza, que todos aqueles foram chamados para estar na festa. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que o Senhor Jesus, Ele
ele vai voltar para encontrar a sua noiva. A noiva é a igreja. Então a igreja, ela tem que estar preparada para encontrar ao Senhor Jesus. E como é que a igreja vai encontrar o Senhor Jesus? Ela precisa passar por essa profunda transformação. Ou seja, agora, se antes eu vivia uma vida onde eu não me importava com a palavra de Deus, se antes eu vivia uma vida que eu não me importava em compreender a vontade de Deus, agora eu preciso aprender, para que eu possa encontrar ao Senhor. E eu digo para todos vocês o seguinte, presta atenção, o texto que mais me chama a atenção aqui, em Mateus capítulo 22, é o versículo 14, coloca para mim aqui o versículo 14, olha o que diz aqui, ó: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, significa dizer o quê? Que muita gente vai conhecer a palavra, muita gente vai ter a oportunidade de entender o plano de Deus para a vida dela, de compreender que o Senhor Jesus há de voltar, há de resgatar a igreja. Mas quando Ele voltar, somente os escolhidos herdarão o reino dos céus. Foram aqui na parábola as últimas pessoas que aceitaram o convite para estar na festa de casamento. Então, diante da pandemia, diante do caos em que a humanidade se encontra, agora mais do que nunca é o momento de você ser um salvo. E uma pessoa que está salva, ela se sente segura, ela se sente confiante, ela sabe das promessas que esperam para ela. Como o próprio apóstolo Paulo diz, que ele seria um miserável se ele apenas esperasse de Deus aqui nessa terra. Nós esperamos de Deus muito mais do que aqui nessa terra. Então, o que diferencia uma pessoa que é chamada de uma pessoa que é escolhida? Qual é a diferença? Eu pontuei aqui alguns pontos e eu quero que você analise comigo. Primeiro, eu vou dizer 3 características de pessoas que são apenas chamadas. Não é para você ficar triste, é na verdade para você corrigir o que precisa ser corrigido. Na verdade é para você mudar o que precisa mudar enquanto há tempo. Porque nós temos a oportunidade hoje, agora, de realmente deixarmos apenas de sermos chamados. Porque muita gente já ouviu a palavra, já ouviu o evangelho, mas não conseguiu ainda ter um encontro a sós com o próprio Senhor Jesus. Então a primeira característica de uma pessoa chamada, às vezes essa pessoa já está na igreja, essa pessoa já ouviu a palavra, mas ela não consegue vencer isso aqui, ó: rebeldia. O que é a rebeldia, pastor? Que faz uma pessoa bater na porta do céu e não entrar. Ela se tornou apenas chamado e não escolhido. O que é a rebeldia? A rebeldia foram aqueles, na parábola que nós contamos em Mateus 22, os que rejeitaram o convite. Ou seja, foram chamados, mas desprezaram o convite do seu Senhor. Rejeitaram o convite e seguiram uma outra direção, considerando até superiores, se consideraram até talvez mais, como é que eu poderia dizer? Se consideraram aí, na verdade, pessoas que não conseguiram se adequar aos padrões da palavra de Deus. Se consideraram soberbos, arrogantes, orgulhosos e etc. Pais que muitas vezes dão conselhos aos seus filhos e que na verdade preferem seguir outra história. Eu pelo menos ouvi muito quando eu era criança. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Já ouviu isso? É exatamente isso. A rebeldia é isso. É a pessoa que conhece a palavra, ela sabe o que é o correto a se fazer e acaba não fazendo.
Na última hora, ela decide fazer a sua vontade. Então ela, na verdade, prefere seguir uma outra direção, que vai de encontro à palavra de Deus. E muitas vezes essa rebeldia, ela se estende às vezes até com a liderança da igreja. Ou seja, não acata aos conselhos dos seus líderes, os pastores, que foram homens inspirados por Deus para instruir uma nação, para instruir um povo. Porque quando os hebreus, eles estavam na verdade caminhando para uma terra prometida, Deus fez questão de colocar um homem para liderar aquele povo, que foi Moisés, um homem que estava instruído por Deus. Depois de Moisés, Deus colocou Josué para liderar o povo. Ou seja, veja que Deus sempre colocou um líder, uma autoridade para instruir o povo. E as pessoas que infelizmente são chamadas, elas demonstram as características. A sua primeira característica de um chamado é pela rebeldia. Não conseguem se submeter às autoridades constituídas por Deus, como está em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Então toda autoridade, diz a Bíblia em Romanos capítulo 13, ela é constituída por Deus. E o rebelde, na verdade, o chamado, na verdade, ele não consegue se submeter a essas autoridades. Então ele fica ali num confronto, fica enfrentando, se enche de razão, e mal ele sabe que cada vez mais ele está dando um passo mais longe de ser o escolhido, está ficando cada vez mais longe do reino dos céus. A segunda característica de uma pessoa chamada e ainda não escolhida é que, na verdade, elas desprezam a igreja. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Veja só, coloca para mim aqui rapidinho. Efésios capítulo 5, verso 25. Olha a segunda característica de uma pessoa chamada. Vamos lá, obreiro. Efésios capítulo 5, verso 25. Olha o que está escrito aqui. Deixa eu ler aqui então. Se conseguir colocar aqui no telão, me avisa. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5, 25. Diz assim, ó: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha só, por que o chamado, ele despreza a igreja? Porque na verdade ele não tem compromisso com o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Se o próprio Jesus, ele não desprezou a igreja, ou seja, olha o que ele diz, olha: assim como Cristo amou a igreja. Então, um escolhido de Deus, ele não vai ter problema de amar a igreja, ele não vai ter dificuldade de amar a igreja. Agora, um chamado, ele fica procurando defeito na igreja, ele fica procurando, na verdade, ele se torna, sendo bem transparente, ele se torna, na verdade, um caçador de defeito da igreja. Ah, fulano vai lá, mas não fala comigo. Ah, eu conheço o pastor assim. E ele fica cheio de razões, cheio de motivos que só cabem na cabeça dele. E ele esquece de olhar para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, que ele amou a igreja ao ponto de dar a sua vida por ela. Se você encontrar defeito na igreja, que você vai encontrar, você tem que agir como o Senhor Jesus. Você tem que entregar a sua vida por ela, ao ponto de você solucionar aquele defeito, se você for o que achou o defeito. E não ficar, na verdade, reforçando os problemas, porque problemas nós vamos enfrentar a vida inteira. Então, um chamado, ele despreza a igreja. Sabe aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não preciso, eu tenho um encontro com Deus aqui dentro de casa, no meu quarto. Amém. Isso faz parte da sua vida espiritual, faz parte da nossa vida espiritual, como em Mateus capítulo 6, quando o Senhor Jesus disse, quando nós orássemos, para entrar realmente no quarto. Mas a igreja é um lugar onde a gente se fortalece, é um lugar onde a gente se enche ainda mais do Espírito de Deus. Por isso Jesus não desprezou a igreja, e eu e você também
para agirmos como o Senhor Jesus, não podemos desprezar a igreja. Lembra de Davi? Davi disse no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, vocês não têm ideia a tristeza que a gente sente por esse momento, por nós estarmos longe. Porque o bom é a gente estar aqui cantando junto, adorando ao Senhor junto, depois dando graça e paz, pegando na mão. Termina a reunião, a gente conversa, a gente se fortalece, a gente volta renovado para casa. A gente tem um momento de preparação para vir à igreja. Você toma banho, você se arruma, você se perfuma, porque você vem encontrar o noivo. Você não vem de qualquer jeito, você se importa em estar na igreja. As pessoas que fazem isso são os escolhidos. Elas têm prazer. Se pudessem, até dormiriam na igreja, porque não sentem vontade de ir embora, porque estão cheias do Senhor Jesus, cheias de Deus. As pessoas que são chamadas, elas não compreendem que a igreja, os pastores, a liderança, é a cobertura espiritual da vida dela. E a Bíblia diz que esses líderes, eles vão prestar conta, vão velar pelas almas dessas pessoas. Então o escolhido, ele entende o trabalho da sua liderança, por isso ele ora, ele ajuda a liderança, ele sabe que às vezes a liderança não pode visitar, mas ele visita, ele se importa em trazer as pessoas para a igreja. Mas um chamado, ele despreza a igreja, ele abandona a igreja no momento que ela mais precisa, ele vira as costas para a igreja no momento que a igreja pede socorro, como um momento como esse. Terceira e última característica de um chamado. A primeira é rebeldia. A segunda, desprezam a igreja. Terceira, não pratica a justiça de Deus. Continuam, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo encontro com a palavra de Deus, eles continuam vivendo sem limites. Não existe preocupação e muito menos abandono do pecado. Nunca houve uma melhora na sua vida, uma mudança concreta. Continuam vivendo da mesma forma de antes, apenas mudaram de igreja ou de religião, mas o comportamento de vida dela, nunca houve uma transformação verdadeira. As pessoas que olham para ela falam assim: eu pensei que fulano fosse mudar, eu pensei que fulano fosse ser uma outra pessoa daqui para frente. Quando eu me converti, aos 23 anos de idade, uma das primeiras coisas que eu precisei fazer foi abandonar o vício, a bebida, porque eu entendi o propósito da fé, eu entendi o propósito de ter um encontro espiritual com o Senhor Jesus. Então eu tive forças a partir daquele momento para vencer o pecado, porque eu sabia que eu precisava me tornar um escolhido, para que eu pudesse ter parte no reino dos céus. E as características, pastor, dos escolhidos? Agora é com você que eu vou falar. Os escolhidos são aqueles que estão lá em João capítulo 14, quando a Bíblia diz assim, que Jesus foi para o Pai, mas ele foi para preparar a nossa morada. E naquele dia, ou seja, no dia em que nós encontramos, ele vai dizer: oi, benditos do meu reino, porque ele nos preparou o lugar. Então, a primeira característica de um escolhido é que ele é comprometido com o altar, ou seja, com a palavra. Ele é comprometido com a justiça de Deus, ele é comprometido com a santidade, ele é comprometido em se submeter a Deus, em abandonar o pecado. Ele corta o laço com o pecado, ele não negocia com o pecado. É como um casamento que, na verdade, ele assume uma aliança de compromisso. Ele se casou com Deus, então ele sabe que aonde ele chegar, ele representa a lealdade, a fidelidade dele com Deus. Então ele se preocupa em não envergonhar o nome do Senhor Jesus, ou seja, ele confia
e ele sempre se coloca a fazer a vontade de Deus. Ele passa por cima da vontade dele para viver a vontade de Deus. Então esse é o escolhido, ou seja, ele é comprometido com o altar, com a palavra, com a santidade. Segunda característica de um escolhido, está aqui em Efésios capítulo 4, verso 29. Efésios capítulo 4, verso 29. Olha o que diz aqui: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas do que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, a segunda característica de um escolhido é que ele procura se encher do Espírito Santo. E ele sabe que quando a ira ainda faz parte da vida dele, ele sabe que quando, por exemplo, a indignação, a amargura, a calúnia, a maldade faz parte da vida dele, ele sabe que ele está entristecendo o Espírito Santo. Então imediatamente ele tenta corrigir a sua vida, imediatamente ele tenta corrigir a sua rota, porque ele sabe que ele precisa mais do que nunca ser uma pessoa em que tem, na verdade, um compromisso com o Espírito Santo. Então ele não procura mais entristecer ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E hoje ele tem consciência que os pecados entristecem o Espírito Santo. Então, se ele teve talvez um problema sobre perdão e não conseguiu solucionar, ele luta para solucionar. Ele tem iniciativa de solucionar aquele problema. Ou seja, ele abre mão de todo e qualquer pecado. Ele se enche do Espírito e adota um novo estilo de vida e assume um novo comportamento. Tem característica de um escolhido, está em Apocalipse capítulo 3, verso 5. Esse texto aqui, eu acho ele muito interessante e vale para mim e para você, porque na verdade, pessoal, escutem bem o que eu vou dizer para você agora. O maior testemunho que uma pessoa pode dar não é talvez ela subir aqui e dizer assim: eu abandonei o vício, eu abandonei todas as práticas ilícitas da minha vida, tudo que eu fiz de errado eu deixei de fazer. Mas o maior testemunho que você pode dar é você permanecer firme até o fim. É você, na verdade, permanecer comprometido com a palavra de Deus até o último dia da sua vida, até a sua última respiração, até o seu último fôlego. Você foi fiel a Deus. Esse é o maior testemunho. Tem gente que às vezes: ah, pastor, mas eu queria ter um testemunho para emocionar as pessoas, queria que as pessoas chorassem quando ouvissem. Ah, minha amiga e meu amigo, o maior testemunho é quando você, na verdade, encontrar com o Senhor Jesus, porque você sabe que você foi fiel a Ele aqui nessa terra, e que você foi escolhido para entrar no reino dos céus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos das promessas, sabemos que estamos sendo capacitados para ser os escolhidos por Deus. Estamos sendo convidados para uma festa que não vai acontecer aqui, mas que vai acontecer no reino dos céus. E eu e você e toda a sua casa, todos nós estaremos com Ele. Quando Ele voltar para resgatar a sua noiva, Ele vai encontrar eu e você sendo fiel a Ele. Graças a Deus. E eu finalizo dizendo o seguinte: que a maior característica de um escolhido está aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 5, quando a Bíblia diz assim, ó: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Ou seja, é aquele que na verdade nunca abandonou a fé. O escolhido é aquele que nunca negociou a sua fé, nunca negociou em trair a palavra de Deus.
ele sabia dos riscos, ele sabia das dificuldades da caminhada cristã, ele sabia dos problemas que iriam enfrentar, porque a nossa caminhada cristã é como uma rua, onde você vai chegar no final dessa rua e vai encontrar o Senhor Jesus, mas o inimigo, ele vai colocando impedimentos, ele vai colocando muitas vezes tentações, ao qual muitos não são capazes de resistir às tentações e acabam, infelizmente, cedendo para o pecado e abandonando a fé, cai numa profunda frieza espiritual, ou seja, numa morte espiritual, e nunca mais conseguem se restabelecer como um homem ou como uma mulher de Deus. Mas você que está ouvindo essa palavra, essa mensagem é para você, é para mim e para você, é para nos fortalecermos ao ponto de eu dizer aqui que nós estamos no caminho certo. Nós não vamos abandonar a fé, nós não vamos abandonar a palavra, nós não vamos abandonar ao Senhor Jesus. Pode vir a praga, pode vir o que for, pode vir pandemia, pode vir os maiores confrontos que forem, tudo pode vir, mas nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar de um dia encontrarmos com o Senhor Deus em glória, em um reino celestial, que todos nós estaremos na festa da boda do Cordeiro de Deus, porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 27, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele tirou de mim o pecado, Ele tirou de você o pecado, Ele te lavou pelo sangue remidor, Ele te deu a maior vitória, a maior bênção que você precisava, era estar limpo, e hoje você está limpo. Você só está condenando se você se condena, porque diante da palavra não existe mais nenhuma condenação para os eleitos de Deus, graças a Deus. E eu finalizo acalmando o seu espírito, sabendo que nós já estamos diante dos escolhidos, nós já estamos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aonde você estiver, eu quero orar por você agora, eu quero abençoar a sua vida agora. Que eu tinha saído dos escolhidos, estava voltando para os chamados, mas hoje eu quero sair dos chamados e voltar para os escolhidos. Aonde você estiver, essa oração ela pode ser o divisor de água, porque tudo parte de um princípio, de uma decisão. E se você decidir agora, eu te garanto que a sua vida muda a partir de agora. Porque primeiro, você tem a humildade de reconhecer os seus erros, como eu tenho a humildade também de reconhecer os nossos erros. E segundo,